Fragatas e programa nuclear submarino, quais os benefícios da aproximação militar do Brasil e Índia? Pergunta. No fim de agosto, o comandante da Marinha do Brasil, almirante Marcos Sampaio Olsen, se reuniu com autoridades militares da Índia, na Índia, por 6 dias para viabilizar uma parceria estratégica na modernização da frota brasileira. A experiência do país na construção de submarinos nucleares também pode ser crucial para Brasília. O país que se projeta como uma das principais potências militares em meio a um mundo cada vez mais multipolar, a Índia é vista como uma parceira estratégica do Brasil no sul global. Membro do BRIC, as relações econômicas entre os dois países vêm crescendo nos últimos anos, atingindo um recorde em 2022 e 2023, com um fluxo comercial de 15,2 bilhões, quando representou um crescimento de 31,4% em relação ao ano anterior. A Índia saltou do 26º para o 13º lugar entre os destinos das exportações brasileiras. Além das relações comerciais, há também a aproximação na cooperação das duas nações na indústria de defesa. É o que mostra a visita do comandante da Marinha do Brasil à Índia por 6 dias no último mês. Entre os principais objetivos estava a discussão de uma parceria estratégica, para modernizar a frota brasileira. O almirante Olsen foi até um dos principais estaleiros indianos, onde podem ser construídos até 6 fragatas da classe Nilgiri, com mísseis supersônicos BrahMos, fabricados em parceria com a Rússia. Outro ponto que pode ser explorado com a aproximação entre Brasil e Índia é a transferência de tecnologia para o programa do submarino nuclear brasileiro. O Programa de Desenvolvimento de Submarinos, ProSub. O país asiático tem experiência na produção dessas embarcações, que possuem maior autonomia para operações por conta com combustível nuclear, O pesquisador do Grupo de Estudo de Defesa e Segurança Internacional da Universidade Estadual Paulista, José Augusto Zag, diz que diversificar a coisa na área da indústria de defesa é crucial para o Brasil. Conforme o especialista, a Índia é um país muito desenvolvido na área espacial, mas possui grau de desenvolvimento de tecnologia militar próximo ao da indústria brasileira. Com isso, a parceria pode render bons frutos a ambos os países. Rússia e China são países que já alcançaram e estão muito próximos da autonomia estratégica na produção de bens e serviços de defesa. Tem uma base industrial de defesa tecnologicamente avançada que produz praticamente tudo que as Forças Armadas desse país necessitam. É diferente, por exemplo, do caso brasileiro, em que o Brasil está muito distante da autonomia estratégica. No caso indiano, eles estão em uma posição que poderia chamar de intermediária. Eles têm esse setor espacial muito desenvolvido. Tem alguns setores desenvolvidos como a produção de navios de superfície, mas tem outros setores que são equivalentes ao desenvolvimento da base industrial de defesa brasileira, explica. Entre os setores que estão em mais paridade entre as duas nações está a produção de aeronaves de combate, que no caso indiano possui forte parceria com a Rússia desde o período soviético. A aproximação com a Índia pode permitir um desenvolvimento conjunto de determinados sistemas de armas que vão agregar para os dois países, enquanto uma parceria com países que são autônomos haveria então uma transferência de tecnologia, mas não haveria um desenvolvimento conjunto de tecnologia, diz. Com uma cooperação histórica entre os dois países na década de 1960 em fóruns militares, Brasil e Índia iniciaram as relações diplomáticas e comerciais em 1948. Logo após a independência indiana da Inglaterra, já em 2009, foram essenciais para a criação do BRICS, junto com a China e a Rússia. Para o pesquisador da Unesp, o fato de serem membros fundadores do grupo é um facilitador a mais para se aproximarem em diversos setores como militar. Existe uma fluidez nesse diálogo entre os dois países, nas duas diplomacias. O fato de o Brasil sediar o encontro G20 faz com que haja uma vinda maior de delegações indianas ao Brasil. Isso também ajuda nessas conversas, mas é muito importante para o Brasil, para abrir essas novas frentes de diálogo e essa possibilidade de cooperação. Eu não tinha notícia da ida de militares brasileiros de alta patente à Índia em anos anteriores. Pode ter ocorrido, mas eu penso que isso está se intensificando, enfatiza. O especialista acredita que o avanço da cooperação entre os países do sul global se coloca cada vez mais como alternativa à influência econômica e militar dos Estados Unidos. Ao longo dos anos vai ser perdida também para a China a liderança norte-americana, ainda que tenha um modelo de política externa diferente. Os Estados Unidos têm um modelo de política mais intervencionista.
os chineses agem mais pelo diálogo em sua política externa. Então eu penso que é muito positivo e bastante interessante para o Brasil se aproximar cada vez mais dos países do BRICS, especialmente da Índia, na qual é possível haver uma complementariedade nesse setor da indústria de defesa. O PhD em Direito, pesquisador do Laboratório de Estudos Políticos de Defesa e Segurança Pública da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Lier Pires Ferreira, lembrou que atualmente ainda conta com o quarto maior orçamento de defesa do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia, 80 bilhões anuais. O complexo industrial militar indiano, conforme Pires, começou a ser erguido na década de 1940 e o país já é capaz de fabricar sofisticados sistemas de defesa. Embora nem tudo tenha tido êxito nessa história, o país esteja entre os maiores importadores de armas do mundo. Hoje a Índia é capaz de fabricar sofisticados sistemas de defesa aérea como Akash e Brahmos, canhões de artilharia como Atajas e K-9 Varja, caças como Raal Tejas. O país também é capaz de produzir porta-aviões como o INS Vikrant, além de fragatas, corvetes e barcos de patrulha armados com toda sorte de mísseis e torpedos de curto e médio alcance. Tendo incorporado recentemente um segundo submarino nuclear a seu arsenal, o INS Irhat. Por fim, nunca é demais lembrar que a Índia é uma potência nuclear com um sofisticado sistema de mísseis balísticos. Resumo. Diante disso, a recente aproximação militar entre Brasil e Índia está ligada à compra de armamentos indianos e também ao desenvolvimento comum da indústria bélica dos dois países. Essa aproximação, importa notar, foi impulsionada a partir de 2022, quando Sanjay Jaju, o então secretário adicional do Departamento de Produção da Defesa, esteve no Brasil para visitar instalações militares e centros de produção bélica no Rio de Janeiro e no interior de São Paulo. Em particular, o Parque Tecnológico de São José dos Campos e a Embraer conta. Em processo de desenvolvimento por meio do ProSub, o Brasil ainda não conta com nenhum submarino nuclear em operação. Com um litoral vasto e repleto de riquezas em toda a área da Amazônia Azul, o especialista Lier Pires argumenta que o país precisa dispor de meios eficientes para defender o seu território, que teria enorme avanço com equipamento naval. O desenvolvimento do submarino nuclear brasileiro via ProSub em parceria com a França ainda não logrou os êxitos esperados. A última previsão é de que o submarino nuclear brasileiro esteja finalizado em 2029 para, enfim, ser lançado em 2033. Nesse contexto, a parceria com a Índia ampliaria as capacidades navais brasileiras e daria novo impulso ao programa nuclear de fragatas da classe Tamandaré. Ora, desenvolvido em parceria com a ThyssenKrupp, com a parceria com os indianos, prevê transferência de tecnologia, a iniciativa seria muito interessante para o Brasil, pontua. Além disso, Lee afirma que 70% da frota da Marinha do Brasil será desmobilizada até 2028, o que coloca como urgente a necessidade de modernização estratégica com navios e armas mais modernas e tecnologicamente avançados. Todavia, é certo que países de larga dominância histórica, como os Estados Unidos, França, Inglaterra e a própria Alemanha, com quem desenvolvemos nossos anos 1970, as usinas nucleares brasileiras são muito restritivas em relação à transferência de tecnologia. Países como Suécia e Índia, além da China e Rússia, podem oferecer maiores facilidades. É o que esperamos verificar na iniciativa de construção de motores para aeronaves no âmbito do BRICS, mais do que produzir motores, o que já seria excelente para o Brasil, já que cerca de 80% da aviônica embarcada pela Embraer é importada. A proposta liderada pelos russos da United Engine Corporation diz respeito a uma rede colaborativa entre os países do BRICS, entre os quais estão Brasil, China, Índia, Rússia e Arábia Saudita, finaliza. Exército do Irã moderniza frota, substituindo o tanque M60 pelo padrão Soleiman 402, inovação que transforma a segurança regional em poder de fogo. O Irã deu um passo significativo na modernização de sua capacidade militar com a introdução do Soleiman 402, uma versão significativa modernizada do tanque de batalha M60, que já começou a ser incorporado nas forças terrestres do país. Essa atualização faz parte de uma estratégia militar abrangente para reforçar a eficácia de combate e prolongar a vida útil dos tanques M60, que tem desempenhado um papel crucial na defesa do Irã desde a sua aquisição inicial dos Estados Unidos antes da Revolução Islâmica em 1979. O Soleiman 402 é equipado com uma série de melhorias tecnológicas avançadas que visam elevar a capacidade operacional das unidades blindadas iranianas em um sinal de segurança regional cada vez mais desafiador. O comandante do Exército, o Brigadeiro-General Heydari, destacou a importância dessa atualização, afirmar que todos os tanques M60 do Exército do Irã serão modificados para o padrão Soleiman 402. Esse movimento é estratégico, considerando que o Irã ainda opera 150 unidades do M61 das 460 unidades originalmente recebidas dos Estados Unidos antes da Revolução Islâmica em 1979.
Com essa modernização, o país busca não apenas manter a relevância de seus equipamentos militares, mas também garantir a maior eficiência e poder de fogo em potencial cenário de combate. A modernização do M60 para o padrão Soleiman 402 inclui uma série de inovações que transformam esse tanque em um veículo de combate altamente competitivo. Entre as principais atualizações estão novo pacote de blindagem. A melhoria na blindagem proporciona maior proteção contra ameaças balísticas e explosivas, tornando o Soleiman 402 mais resistente em campo. Sistema avançado de visão. Com a instalação de um novo sistema de visão, os operadores do tanque terão uma visibilidade significativamente melhorada, especialmente em condições adversas, aumentando a eficácia do tanque em combate noturno e em situações de baixa visibilidade. Sensor de radiação e fumígenos, cortina. Esses sensores aumentam a capacidade de sobrevivência do tanque, detectando e neutralizando ameaças inimigas antes que causem danos significativos. Sistemas modernos de comunicação. A inclusão de novos sistemas de comunicação garante que as unidades do campo possam se coordenar de forma mais eficiente, o que é crucial para o sucesso das operações militares. Novo DBM, dispositivo de batalha modernizado. O novo DBM integrado oferece melhorias significativas em termos de comando e controle, permitindo uma resposta mais rápida e precisa durante as operações de combate. O Soleiman 402 apresenta um salto significativo na capacidade de defesa do exército iraniano. Com essas modernizações, o Irã não apenas preserva a utilidade dos seus tanques M60, mas também fortalece sua posição estratégica na região. A atualização desses tanques é um claro sinal de que o Irã está focado em maximizar o potencial de sua frota existente, integrando novas tecnologias que prolongam a vida útil e aumentam a letalidade desses veículos. Essa potência militar é mais do que apenas uma atualização. Ela é um símbolo da determinação iraniana em manter-se à frente em um cenário geopolítico cada vez mais complexo, onde a inovação e a capacidade de adaptação são cruciais para a sobrevivência, a eficácia e a eficácia militar do exército em todo o planeta. Exército dos Estados Unidos revela a arma hipersônica de longo alcance Dark Eagle. O lançador eretor atinge velocidade de 6.115 km/h, indetectável nas camadas superiores da atmosfera. Em agosto de 2024, o Exército dos Estados Unidos demonstrou um marco significativo em suas capacidades militares durante o exercício Bambo Eagle 24.3, realizado na base aérea de Nellis Neval, do 5º Batalhão, 3ª Artilharia de Campanha, parte da 1ª Força-Tarefa Multidomínio. Colocou em ação um lançador de eretores de transporte de armas hipersônicas de longo alcance, também conhecido como Dark Eagle. Esta foi a primeira vez que o sistema foi implantado em um ambiente de combate, destacando o avanço tecnológico do Exército em termos de armamento hipersônico. O sistema LRW-HW representa um salto tecnológico no campo militar, principalmente devido à sua capacidade de lançar mísseis hipersônicos em velocidades superiores a 6.115 km/h. Esses mísseis, ao atingir as camadas superiores da atmosfera terrestre, se tornam praticamente indetectáveis para os sistemas de defesa convencionais. Essa característica permite que os mísseis ataquem seus alvos com uma velocidade e precisão que deixa o inimigo com pouco ou nenhum tempo de reação, tornando as defesas ineficazes. O coração do sistema LRHW é o Transporter Erector Launcher, montado em um semi-reboque M870A4 modificado e robusto. Esse lançador é especialmente projetado para operar em condições adversas. É capaz de transportar e lançar simultaneamente 2 mísseis hipersônicos, o que aumenta significativamente a eficácia do sistema em cenário de combate. O M870A4 é rebocado pelo caminhão militar M983A4, que foi projetado especificamente para essa função, garantindo a mobilidade e a flexibilidade necessária para as operações em diversos terrenos. O coração do sistema LRHW é o Transporter Erector Launcher, montado em um semi-reboque modificado e robusto. Esse lançador é especialmente projetado para operar em condições adversas, é capaz de transportar e lançar simultaneamente 2 mísseis hipersônicos, o que aumenta significativamente a eficácia do sistema em cenário de combate. O M870A4 é rebocado pelo caminhão militar M983A4, que foi projetado especificamente para essa função, garantindo a mobilidade e flexibilidade necessária para a operação em diversos terrenos. Além da mobilidade, o sistema LRHW é suportado por um Battery Operation Center (BOC), que coordena as funções de comando e controle dos lançadores de mísseis. O BOC garante que os mísseis possam ser lançados com precisão e rapidez, oferecendo uma vantagem estratégica significativa ao Exército dos Estados Unidos.
Esse nível de coordenação é essencial para manter a prontidão eficaz do sistema em cenário de combate dinâmico. Os inícios de pressões, como usados no sistema LRHW, oferecem vantagens estratégicas comparadas em relação às armas convencionais. Sua velocidade extrema e capacidade de manobra os tornam ideais para atingir alvos de alto valor ou sensíveis ao tempo, onde a pressão e a rapidez são cruciais. Esses mísseis podem penetrar nas defesas inimigas, destruir infraestruturas vitais e neutralizar ameaças com eficiência sem precedentes, tornando-se um recurso inestimável em operações militares modernas. A trajetória do Exército dos Estados Unidos, a implantação do LRHW, começou em 2019 com a participação ativa dos soldados no desenvolvimento e prototipagem do sistema. Após receber o rádio inicial em março de 2021, os soldados passaram por um treinamento intensivo, culminando na implantação completa do sistema até o final do ano fiscal de 2023. Esse processo meticuloso garantiu que os operadores estivessem totalmente preparados para utilizar o sistema com eficácia no campo de batalha. A demonstração bem-sucedida do sistema LRHW durante o exercício Bambo Eagle 24-3 não só reforça a capacidade do Exército dos Estados Unidos em utilizar tecnologia de ponta, mas também sublinha a importância estratégica das armas hipersônicas na guerra moderna. Com o desenvolvimento contínuo e a implantação desse sistema, o Exército dos Estados Unidos mantém uma vantagem crítica em operações multidomínio, estando apto a responder rápido e decisivamente a ameaças emergentes em qualquer parte do mundo. Revelado o novo sistema de defesa HK-9B do Exército Popular de Libertação da China, alcance 250 km, cobertura de radar 360 graus, lançamento a frio para proteção estratégica. O Comando Central do Teatro de Operações do Exército de Libertação Popular da China confirmou por meio de uma série de imagens o desdobramento de uma nova variante do sistema de defesa antiaérea de longo alcance, chamado HK-9B. Essas imagens mostram o sistema em uma configuração renovada, com lançadores que transportam uma classe menor e mais leve de mísseis terra-ar, permitindo acomodar até 8 por lançador. Anteriormente, os HK-9 apenas desdobravam mísseis maiores de maior alcance, com o máximo de 4 por veículo lançador. De acordo com o Global Times, esses novos mísseis menores são projetados para atacar alvos de menor alcance, complementando assim os mísseis de maior alcance, permitindo que cada HK-9B fornece mais camadas de proteção. Essa evolução destaca a capacidade do HK-9B de se adaptar a diferentes tipos de ameaças, utilizando a flexibilidade e a eficácia do sistema. O HK-9B, amplamente considerado como um dos sistemas de mísseis terra mais avançados do mundo, foi submetido a testes extremos pela Força Aérea do Exército Popular de Libertação da China. Em um exercício realizado em maio de 2021, a Brigada de Mísseis terra-ar foi desdobrada a 500 km de um terreno desconhecido, onde uma versão modernizada do HK-9 foi testada em condições adversas, como escuridão, frio e tempestade de areia. Durante esse exercício, a brigada conseguiu interceptar com sucesso 4 aeronaves não tripuladas, utilizando 4 disparos, destacando a precisão e a capacidade do sistema. O HK-9B é de longe um sistema de mísseis terra-ar de longo alcance, mas produzido fora da Rússia. Semelhante ao seu homólogo russo, o S-400, o HK-9B enfatiza a alta mobilidade, desdobrando mísseis, radares e unidades de comando a partir de caminhões móveis para melhorar sua capacidade de sobrevivência e combate. Além disso, o HK-9B demonstrou ser um sucesso no mercado internacional, sendo exportado para países como o Turmequistão, Uzbequistão e Paquistão. E segundo relatos não confirmados para Marrocos. Mesmo a Sérvia optou por uma versão mais leve do sistema HK-22, apesar da pressão ocidental para adquirir sistemas padrão da OTAN. O alcance de 250 km do HK-9B permite que ele ataque alvos em áreas de quase 200 mil km quadrados. 200 km quadrados com a cobertura de radar de 360 graus e um sistema de lançamento a frio que permite atacar em todas as direções. Essa capacidade, juntamente com melhorias dos sensores e dos links de dados, marca uma diferença significativa em relação ao seu antecessor, o HK-9A, que entrou em serviço por volta de 2000 e 2001. Além disso, o HK-9B foi desdobrado estrategicamente em áreas chaves como os recifes Firing Cross, Sub, Mischief, nas disputadas ilhas Spratly, no Mar do Sul da China. Esse desdobramento tem sido interpretado como uma mensagem contundente de que a China está disposta e é capaz de defender suas reivindicações territoriais na região.
piloto ucraniano de F-16 morre alimentando rumores sobre o primeiro Falcon abatido. Um membro da Rada, parlamento do regime de Kiev, Ihor Olishchuk, publicou e depois apagou um obituário de um piloto ucraniano, o tenente-coronel Oleksiy Mez, que foi morto em 26 de agosto. Mez foi um dos primeiros pilotos a completar o treinamento do F-16. Ele também teria participado das negociações com os Estados Unidos sobre a transferência de caças F-16 para o governo de Kiev, mas Mez serviu na 204 Brigada de Aviação Tática, estacionado na base aérea de Lutsk, noroeste da Ucrânia. A 204 usa os MiG-29 da era soviética, especificamente a variante M11, e foi programado para mudar para os F-16 assim que o treinamento fosse concluído. Mez foi supostamente um dos poucos pilotos ucranianos com bom domínio do inglês. Então ele foi imediatamente escolhido para treinamento em jatos feitos nos Estados Unidos. Não está claro se ele foi morto em Lutsk ou em alguma outra base aérea. As circunstâncias exatas de sua morte também ainda não foram divulgadas. Atualmente, a especulação de que ele foi morto em um ataque de míssil, possivelmente em combate ar-ar. Se isso for verdade, também pode significar que ele voou em F-16 foi abatido por sistemas russos de SAM, mísseis terra de longo alcance ou possivelmente por caças, como um jato de superioridade aérea altamente avançado, Su-35S ou interceptador super rápido MiG-31BM de alto voo. Durante os recentes ataques em massa contra alvos em todo o território ocupado pelo regime de Kiev, os militares russos usaram uma infinidade de sistemas de mísseis e drones. Há relatos de que o regime de Kiev foi forçado a manter alguns dos F-16 no ar para evitar sua destruição no solo. No entanto, isso também exporia esses jatos às defesas aéreas, interceptadores e caças de superioridade aérea. Até o momento em que este artigo foi escrito, a hipótese ainda não foi confirmada, mas várias fontes russas já estão relatando sobre isso. Outra possibilidade é que um F-16 tenha sido destruído do solo, já que em 26 de agosto, o Oblast, regiões com grandes bases de aviação tática, incluindo Kremlin-Sky, Volny e Ivano-Frankivsk, foram alvo de ataques russos de precisão de longo alcance. De acordo com fontes militares do Kremlin, também teve como alvo a base aérea de Staro-Konstantinov, lar da 7ª Brigada de Aviação Tática, conhecida por operar os jatos de ataque tático Su-24, convertidos para transportar várias armas de origem da OTAN, incluindo os furtivos, mísseis de cruzeiro de longo alcance, Storm Shadow e Scalp lançados do ar. Imediatamente após mísseis e drones russos serem detectados entrando no espaço aéreo do regime de Kiev, jatos de combate, incluindo F-16, decolaram e pairaram sobre a área em baixa altitude, supostamente por 2 a 3 horas. As forças de Moscou então esperaram que esses jatos retornassem à base aérea e então imediatamente lançaram outro ataque. O resultado foi a possível destruição de pelo menos um F-16. Embora essa informação ainda não tenha sido verificada, há muitos indicadores de que pode ser verdade, incluindo a possível triangulação de F-16 por meio de ativos ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento, baseados no espaço russo como satélites. Curiosamente, Vladimir Zelensky gabou de que os F-16 foram usados para supostamente abater mísseis de cruzeiros russos durante os ataques de precisão de longo alcance. Assim mencionado, se for verdade, isso indicaria claramente que os jatos feitos nos Estados Unidos foram de fato pilotados durante esses ataques, expondo-os a uma possível detecção e destruição pelos militares russos, tanto no ar quanto no solo. Houve inúmeras análises da possível eficácia dos F-16 contra o sistema SAM da classe mundial do Kremlin ou aviação, devido à base tecnológica drasticamente menor do regime de Kiev. Ele nunca teve chance de igualar as capacidades militares russas, particularmente em combate ar-ar. Houve inúmeras mortes entre pilotos ucranianos voando, o que só pode ser descrito como missões suicidas contra tais probabilidades. A mídia local publicou vários relatórios sobre isso apenas nos últimos meses, demonstrando quão catastróficas são as perdas entre os pilotos. Em 12 de agosto, o capitão Oleksandr Miluya, da 40ª Brigada de Aviação Tática baseada em Kiev, foi morto. Em meados de maio, também foi relatado que a 831 Brigada de Aviação Tática baseada em Mirgorod perdeu o tenente-coronel Denis Vasiliuk, um dos melhores pilotos ucranianos da época.
Vasiliuk era o chefe do Estado-Maior da Brigada e um vice-comandante de um esquadrão de aviação, tornando uma das perdas de maior patente entre os pilotos da junta de Kiev. Apenas 2 meses depois, o major Andriy Tchachenko, um piloto de caça, foi morto em uma missão de combate sobre o Donbás. Um mês antes dele, Vladislav Rykov, um piloto da 299 Brigada de Aviação Tática, bem como um dos mais experientes entre as forças do regime de Kiev, foi morto em ação. Houve casos em que a junta de Kiev perderia 3 pilotos em um único dia, ou seja, em agosto do ano passado, 3 pilotos ucranianos, incluindo Andriy, foram mortos, o que foi uma perda sem precedentes para Kiev. E assim, mesmo que os relatos sobre a possível destruição do primeiro F-16 de origem da OTAN sejam meros rumores, a própria perda de pilotos capazes de pilotar esses jatos superestimados feitos nos Estados Unidos é um grande revés. Leva anos para treinar adequadamente pilotos de caça, particularmente se houver uma barreira doutrinária tecnológica ou mesmo linguística, como é o caso entre pilotos ucranianos e da OTAN, bem como seus jatos de caça da era soviética e de fabricação ocidental. Os primeiros são muito robustos e econômicos, além de serem confiáveis e fáceis de manter. Por outro lado, os da OTAN são muito mais sensíveis